The Novelist Film é um longa do Hong Sang-soo que mostra uma escritora que viaja até uma cidade para encontrar uma amiga. Durante essa viagem, ela conhece uma atriz interpretada pela Kim Min-hee. As duas já se conheciam de nome, mas quando se encontram, ficam amigas de modo quase instantâneo, combinam de fazer um filme juntas e, como é de praxe dos filmes do Sang-soo, bebem juntas e conversam com outras pessoas ali daquele entorno. Esse longa estreou no Festival de Berlim e chegou a ganhar, inclusive, o Urso de Prata do festival. Como o Hong Sang-soo é um daqueles cineastas que, entre aspas, está sempre fazendo o mesmo filme, está sempre lidando com temas e com estruturas narrativas muito semelhantes, está sempre aprimorando a sua abordagem, ao mesmo tempo que subverte pontualmente essa mesma abordagem. Como ele faz isso? Qualquer obra do Hong Sang-soo indiretamente acaba sendo uma obra sobre o seu próprio processo. Mesmo que as obras não sejam, obviamente, metalinguísticas, ele está sempre, digamos, comentando sobre essa sua fórmula pelo modo em que vai propondo ramificações novas disso. Porém, nesse filme, ele propõe um comentário um pouco mais direto nesse aspecto. Quando a escritora ali descreve o filme que ela quer fazer com a Kim Min-hee, ela faz comentários que remetem diretamente ao trabalho do próprio Hong Sang-soo. Ela fala algo sobre registrar aspectos da presença da atriz sem focar apenas em uma história. Ela fala que a história, que o plot é sempre algo muito relativo e o que importa o que importa é quem está representando aquela história. As obras do Hong Sang-soo sempre dialogam com esse universo do cinema. Sempre tem ali algum cineasta, algum ator ou alguém que quer fazer um filme, porém ele dificilmente usa isso para comentar de maneira tão direta sobre o que ele pensa sobre o cinema. Inclusive, alguns elementos que envolvem o cinema nos seus filmes atuam até como falsas pistas, até vão dialogar um pouco com, digamos, a filosofia dele, mas não tão diretamente, não tão obviamente. Aqui é interessante como ele faz isso até mesmo em dois níveis. Ele faz isso em uma camada ali mais teórica, digamos assim, durante as conversas das duas, durante os discursos da escritora, já que ela quer teorizar sobre as suas ideias, ela tenta falar até sobre algo um pouco mais abstrato e também uma camada mais prática, porque no final desse filme tem um momento bem documental, digamos assim, do Sang-soo registrando a Kim Min-hee numa certa atmosfera muito mais espontânea. Ele está ali com a câmera na mão dele, fascinado pela presença dela e até conversa com ela. Os dois são um casal na vida real, então é uma imagem bem íntima, bem espontânea e bem documental, de fato. É uma imagem real, digamos assim. Essa fascinação dele pela simples presença dessa atriz, esse encantamento dele por mostrar ela ali existindo, esse foco em um registro banal, porém com uma força sentimental muito poderosa, é algo bastante definidor nos filmes dele como um todo
e mais especificamente nos últimos filmes que o Sang-soo vem lançando. Inclusive, eu já falei sobre isso nos meus textos sobre os últimos filmes dele. Falei que, principalmente a partir das obras de 2017, principalmente a partir ali do Câmara de Claire, ele deixa um pouco de lado as estruturas narrativas mais complexas de alguns filmes anteriores e foca a força da obra numa certa fascinação mais direta, mais crua, digamos assim, por aspectos banais da cena. É claro que em algum nível ele sempre lidou com isso, mas nos últimos filmes isso é o principal apelo. A Mulher que Fugiu também é um ótimo exemplo. É uma obra em que você sente que ele quer limpar o próprio cinema de qualquer artifício e quer se focar numa contemplação direta da, entre aspas, realidade da cena. Ele busca isso num nível quase Andy Warhol, busca isso num nível quase conceitual mesmo. O Warhol gostava muito de filmar pessoas, digamos, não fazendo nada para extrair dali tanto um registro mais bruto e mais cru da realidade, como também para deixar a realidade revelar algo mais lírico por ela mesma. Tem um plano da Kim comendo uma azeitona no Mulher que Fugiu, que é sensacional. O modo que ele constrói tudo faz daquele gesto banal algo totalmente grandioso e poderoso. É claro que isso no cinema não é algo novo, né? Vários diretores modernos, além do Warhol, lidam com isso. A própria Chantal Akerman explorou muito bem isso também, de modo até mais sombrio, mas atualmente eu acho que o Sang-soo é um dos que melhor lida com essa abordagem. Então, é interessante como, apesar do cinema dele ser bastante complexo em termos de estrutura, em termos de como ele vai repensar a própria fórmula e até em termos de alguns aspectos simbólicos, ele também está retornando a questões mais essenciais quando filma a Kim no final ali, com uma flor, como se ele fosse uma criança filmando algo pela primeira vez. É incrível como um cara que faz tantos filmes possui uma capacidade de retornar a esse olhar mais inocente. Ele filma algo como se estivesse olhando aquilo pela primeira vez. Quando você acha que o Sang-soo transcendeu na sua própria fórmula, ele mostra que é possível ir mais longe, é possível voltar a algo ainda mais essencial, a algo ainda mais minucioso. É possível tirar uma força muito específica e espontânea disso. E mesmo o modo que ele filma esse longa como um todo, para além ali da parte final, o modo que ele decupa esse filme é bem mais discreto. Ele não usa o zoom de maneira tempositiva, não coloca nenhuma estranheza formal como faz em alguns outros filmes. Ele usa o preto e branco. Geralmente o Sang-soo usa preto e branco quando quer fazer obras em que a câmera é um pouco mais discreta, em que a câmera está ali mais para observar do que para impor um olhar, e mesmo a dinâmica das cenas revela algo muito mais espontâneo. Tem uma cena, por exemplo, em que as duas estão comendo num restaurante e uma criança na rua para e começa a olhar para elas pelo vidro e até olha um pouco para a câmera. E aí
você não sabe se aquilo é parte do filme ou se a criança passou ali na hora da gravação e começou a olhar para as duas. O diretor se apropria desses aspectos do real ou forja tais aspectos de modo muito natural e realmente ele está ficando cada vez mais minucioso na sua abordagem realista e lírica, nesse equilíbrio entre algo mais cru e algo mais lírico. Está ficando cada vez mais ambíguo nisso e como essa obra nos prova, isso também está ganhando uma força cada vez maior.